Gostaria que você comentasse da não opção do início pelo Bruno Menezes, sim pelo Cauê na partida de hoje. O Bruno Menezes sempre será elogiado conforme a dedicação dele da semana. Ele vem se dedicando bastante, mas é um jogador que está maturando ele. Então, com certeza precisa um pouco mais de tempo aí. Apesar de ter entrado bem. Mas a gente gosta muito do Bruno, sempre vai ser opção nossa. Assim como a gente também gosta do Wesley, enfim, entre outros todos aí. É questão de opção e o Cauê fez um bom jogo, né, olhando de cima semana passada, e hoje estava bem no jogo também. Fiz a opção para a gente mudar um pouco a característica, né? O Bruno é mais de improviso e vem dando certo. Então, provavelmente, né, cara, com essa maturação dele aí, vai brilhar em time grande. Isso. Silvio Silva, notícias do esporte. Boa noite, Júnior. Poderia estar melhor, né? Mais uma vez. Mas vamos em frente. Você contava, claro, pelo menos com um ponto em casa, no mínimo um empate. E aí não veio. A Inter acabou sofrendo bastante, depois você conseguiu ali equilibrar o jogo. Agora, o que fazer durante a semana para tentar ainda... Ficou um pouco difícil, mas não é impossível. O futebol já viu de tudo. Como para tentar essa possível classificação lá agora em Caxias. Silvio, primeiro assim que a gente enfrentou o atual vice-campeão gaúcho, né? Uma equipe forte e competitiva. E na nossa avaliação, a gente não merecia ter perdido o jogo, né? Pelas chances que a gente criou. E esse domínio, às vezes, do Caxias, da Inter, vai ser normal, né? Em jogos decisivos, assim, mata-mata. Dificilmente nós vamos pegar, e não aconteceu aqui a gente conseguir 100% assim, de domínio no jogo, não dá, né? Então é uma equipe também bem estruturada, que investe bem. Já tem 3 ou 4 anos aí que não sobe no último mata-mata, né? Tem uma experiência enorme. Vem de um trabalho de um ano junto, né? Se não mais. Então tinha 7 jogadores hoje que jogaram a final do Gauchão. Bastante, né? Bastante qualidade envolvida. Tanto que quando a gente viu a escalação, eu achei, né, sensacional, né? Tu tá jogando contra uma equipe também, né, tradicional como a Inter, no mata-mata, e que vem fazendo ótimas campanhas aí, não só no Campeonato Gaúcho como no Brasileiro. E a gente não deveria ter, assim, não merecia ter perdido o jogo, sabe? E a gente vai com as mesmas virtudes e qualidades para lá. Não tem como, é um mata-mata, né? A gente viu, por exemplo, né, todo mundo achou que nós iríamos perder pro 15 lá, porque tinha tomado 6-3 em casa, e também não merecemos ter esse placar aí. E a gente foi lá e ganhou de 1-0. Então nós temos chance, sim. A gente acredita demais, né? Senti uma energia muito boa no vestiário depois do jogo. Os atletas muito confiantes pelas oportunidades e volume de jogo que a gente teve aqui. Agora vai ter oscilações aí, né? O Caxias uma hora vai nos dominar, nós vamos dominar o Caxias. É um jogo de duas equipes com bastante qualidade e nível, né, desse campeonato. Não chegaram à toa, foi merecida a classificação tanto do Caxias quanto nós. Não foi fácil classificar, mas foi merecida. Então tá em aberto aí. A gente tem todas as condições de ir lá e vencer o jogo. Óbvio que não vai ser fácil, como também não foi fácil eles virem aqui e vencer. Eles foram efetivos, né? E nós criamos nossas chances e a gente infelizmente não conseguiu marcar. Tá certo. Júnior Rocha de São Leopoldo, atacante do Aimoré, Brasil de Farroupilha. Os amigos entregaram sua ficha completa para nós lá. Até para quebrar o gelo um pouco, eu até conversei com alguns amigos lá, presidente da Federação Gaúcha, que tem um apreço muito grande para você, gosto demais de você lá, o presidente do próprio Caxias, batendo papo com a gente ali, desejou boa sorte para vocês. Eu perguntei para eles, e aí, presidente, está decidido? Lá agora é comemorar? E quantos torcedores? Eu falei, Silvio, estamos esperando 10 mil torcedores, mas não tem nada a ver. Nós conhecemos o Júnior, sabemos a competência dele, e 1-0 aqui não significa nada para nós lá. Vamos ter que jogar com as mesmas forças que jogamos aqui. O que você pode dizer sobre isso? Se o presidente do clube, presidente da Federação Gaúcha, deixa essas palavras assim, competentes a você, aumenta a responsabilidade, Júnior? Isso é sempre gratificante escutar esse tipo de palavra, mas é o histórico, né, da gente que a gente vem trabalhando. Eu estava falando esse dia para vocês ali, não é puxar para o meu lado, até pelo contrário, não gosto dessas coisas, mas o Figueirense trocou 3 vezes treinador esse ano e a gente conseguiu ficar o ano todo lá, né? E todos os trabalhos têm sido de longo prazo, mas muito pelo ambiente de trabalho nosso,
capacidade dos atletas de comprarem a ideia. Não tem treinadores, e eu falo isso também para vocês, falei na entrevista, a parcela mínima é do treinador, né? São os atletas mesmo comprando a ideia de se preparar dia a dia, de se aperfeiçoar, né? Nossas lideranças aqui são muito importantes para esse trabalho, que são alguns atletas muito importantes, né, em nível de psicológico, né, aqui. Agora mesmo no vestiário ali foi muito legal a energia nossa, de acreditar, de saber que tem potencial para ir lá. Obviamente, né, Silvio, a gente já se enfrentou no Rio Grande do Sul lá também. Minha história tem 10 anos, não é longa, mas a gente sempre trabalhou muito, muito sério, muito honesto, muito justo, né, com as convicções sempre bem firmes. Como eu falei para vocês, não é uma derrota agora aqui que nós vamos mudar tudo e a gente acredita demais porque o nosso grupo é muito forte, né? Os atletas têm uma capacidade imensa de se reinventar, aqui não é diferente. É um dos melhores grupos que eu peguei na minha carreira, né? Em pouco tempo assimilar um modelo de jogo, hoje a gente tem um padrão bem definido, a gente consegue criar jogadas, né? Vai ter dificuldades normais porque as equipes investem bem também, trabalham duro como a gente. Mas tu vê, a gente vai fechar 4 meses juntos, 2 meses e meio, 3, que o grupo todo está junto. Vocês já conseguem também ter uma noção que a gente tem chance, né, de ir lá e reverter o placar, né? E reverter essa história. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Diante do que vocês viram hoje, vocês acham que a gente tem condições de ir lá e vencer o jogo? Totalmente. Isso é bom, né? É isso que a gente fica feliz, né? A gente saber que a imprensa também acredita, que o torcedor nosso acredita. Que a gente saiu de campo ali, e óbvio que vai ter, né, alguns torcedores insatisfeitos, eles têm todo o direito. A nossa torcida nos aplaudiu hoje, né, perdendo de 1 a 0 para o Caxias, porque viu, né, que nós criamos as oportunidades. Infelizmente ela não entrou, mas em nenhum momento vamos culpar alguém, pelo contrário, assumo toda a responsabilidade. Obrigado. Tá bom? Miguel Mendes, Central do Leão. Boa noite, Júlio. Infelizmente o resultado não foi dos melhores, né? Verdade. Mas no primeiro tempo a Inter tinha muita dificuldade para sair jogando, né? Principalmente pelo meio, por causa da pressão do Caxias ali, né? Você considera que a Inter foi surpreendida pelo Caxias? Não, eu acho que a gente demorou um pouquinho para entender o jogo. O Caxias ele não tem um jogo de muita circulação, ele é bem vertical, né? Um estilo também que a gente estudou, mas a gente demorou um pouquinho para entender. E eu acho que essa dificuldade maior foi por perder a segunda bola ali. Então a construção deles sempre era de um jogo mais vertical, né, de bola mais longa, e aí sim, vencendo essa primeira e segunda bola, ou principalmente a segunda, aí eles criaram as oportunidades. Mas de construir assim, a gente sofreu pouco. E quando nós recuperávamos essa bola, nossas tomadas de decisões não estavam boas, né? E aí depois dos 25 minutos do primeiro tempo, a gente começou a melhorar e criar algumas oportunidades. Então foi o que eu falei agora para o Silvio, né? De vez em quando nós vamos oscilar, né, nessa partida, às vezes vamos ter domínio, vamos ser dominados, e aí nós temos que ter também a capacidade de marcar bem, porque o futebol hoje não é somente jogar, né? E se neutralizar o adversário, em cima disso sai muito gols, né, de transição, de contra-ataque. Eu acho que a gente demorou um pouquinho para entender, e aí tivemos alguns ajustes no vestiário no segundo tempo, e aí a gente começou a criar um pouco mais. E aí o Caxias também, né, tem qualidade para criar, e nessa oportunidade que eles criaram no segundo tempo, criaram umas 2 ou 3, mas numa delas eles foram efetivos. O que faltou para nós hoje, mas tenho fé, né, no grupo e no trabalho, que em Caxias, se nós tivermos oportunidades, e a gente sempre cria as oportunidades, a gente será mais feliz. Lauro Arthur, Notícias do Esporte. Boa noite, Júnior. Boa noite. Eu queria pedir para você uma resposta mais pontual do nosso colega Igor em relação ao Bruno Menezes. Eu não sei se foi impressão minha ou ele se movimentou de uma maneira mais, na verdade, menos intensa durante o jogo, apesar de ele ter entrado antes, que foi aos 13 minutos, se eu não me engano. Ele entrou antes em relação às outras partidas. Houve algum acerto seu com ele, porque você disse que ele cansa rápido e tal, dele tentar manter o ritmo de jogo por mais tempo, e o que esperar então aí em relação ao Bruno Menezes para o próximo jogo? É possível que ele entre mesmo jogando? A questão do Bruno, eu fiz as alterações no jogo passado aos 10 minutos. Se passou um pouquinho,
foi por alguma bola parada, alguma coisa, mas eu lembro como se fosse hoje, eu fiz aos 10 minutos, então não sei se ele entrou antes, hoje ou jogo passado, mas eu lembro 10 minutos que eu tinha feito. Hoje foi antes? Foi antes. E a questão do Bruno, cara, eu sou bem franco para falar para vocês, ele é rotação baixa mesmo. Não é a impressão tua que ele entrou mais devagar. É o grande desafio nosso é fazer com que o Bruno se movimente mais intensamente e ajude mais na questão tática defensiva. Então assim, quem está no dia a dia ali sabe exatamente a característica do Bruno e obviamente no jogo vocês também vão conseguir enxergar. Cara, o grande problema do Bruno é essa questão física. Então assim, todo treinador que passou aqui ou teve com ele é a mesma coisa, questão de diagnóstico. Então enquanto ele não andar mais e não ser mais intenso, ele vai continuar sendo jogador de entrar no jogo. Então nós tentamos o máximo extrair dele movimentação, circulação, é um jogo posicional, mas ele tem total liberdade para movimentar, tanto é que no jogo ela estava circulando pelo lado esquerdo e eu gritando para ele fazer uma movimentação de treino e de centralizar no jogo, né? Centralizar, pegar o corredor central, movimentar mais, mas é difícil, cara, não é fácil, é um jogador que precisa de maturação. Se ele fosse um jogador pronto, já estivesse pronto, com certeza o Palmeiras não deixaria ele sair de lá, né? Então é um grande desafio nosso fazer com que o Bruno ande mais dentro de campo. Isso não é agora, é desde o primeiro dia que nós chegamos aqui. Tanto é que na pré-temporada, nos primeiros dias, ele saiu do treino físico, vomitando. Então assim, é difícil, não é fácil. O jogador precisa de maturação, precisa aumentar a massa muscular. É um trabalho que tem que ser feito com mais tempo, né? Não em 3 meses, né? 3 meses e meio. Mas precisa aumentar a massa muscular para ele aguentar esse ritmo do jogo, porque o ritmo é muito alto. A intensidade é muito alta do futebol. Isso eu falo abertamente para vocês, porque todos sabem aqui, né? Tá certo. E a questão de utilizar ele, cara, eu tenho vontade, mas eu não posso ter um jogador de meio tempo, né? De 45 minutos, não dá. Tá certo. Eu tento fazer às vezes o torcedor, porque muitas vezes é a dúvida do torcedor em relação ao Bruno, Claro. e ele é um jogador de muita qualidade técnica. Mas aí que tá, né? Esse ponto, só qualidade técnica não dá hoje. Sim. O atleta esforçado já atropelou esse estilo aí. Agora, que ele tem potencial para desempenhar isso, eu tenho certeza que tem, mas, pô, potencial enorme. E eu acredito nele, né? Acredito até que ele está sendo muito mais utilizado hoje do que no Campeonato Paulista. Ah, mas o Paulista é outro nível. Eu não vejo, cara. Eu vejo a equipe do Caxias, que é uma equipe vice-campeã, jogando com uma equipe de 4 meses e nós jogando de igual para igual com os caras. Então eu não vejo que o Paulista seja todo esse nível e que o Bruno não pode ser aproveitado. Eu acho que ele pode ser aproveitado. Assim como o Vitinho, que a questão cognitiva do Vitinho, de utilizar o jogo posicional é muito... cara, que vem no jogo treino aqui, precisa muita evolução para usar o Vitinho. Não é fácil. Só que nós estamos trabalhando, a gente não desiste do atleta. Né? Como outras vezes foi desistido já, a gente não desiste, eu não desisti de ninguém. Agora a gente precisa dar resposta e estar no nível ideal para desempenhar ali. Porque teve vezes que eu botei ele e foi xingado, teve vezes que eu botei ele e foi bem, e assim, futebol, ele tem que se preparar melhor. Eu acho que ele vai chegar nesse nível aí. Como outros atletas aqui, eu vou até procurar por outros clubes já. Atletas que, cara, não tinham sido aproveitados nos outros clubes, né? Jogador semi-pronto, que é o que a gente tem aqui. 80% do nosso elenco é semi-pronto. É jogador rodado, né? Jogador que já tem história no futebol. E é isso aí que vão chamando a atenção de outros clubes, né? Então, assim, a direção também já está de olho e vamos embora. Tá certo, então, só para fechar, é claro que a gente não vai contar com a alteração, a entrada do Bruno Menezes para o próximo jogo, mas a gente tem aí os últimos 90 minutos para decidir se a Inter continua ou não. É possível, eu perguntar para vocês se é possível, mas você não sei até onde vai responder, contar com uma Inter mais agressiva, porque a Inter não vai sofrer goleadas mais, ao meu ver. Aquilo lá foi uma coisa que passou e tal. A Inter está sabendo se posicionar no contra-ataque, armando as jogadas e se recuando no momento certo para evitar o gol. Apesar de ter tomado, eu acho que a Inter também fez o seu papel, né, o seu dever ali de evitar essas bolas rápidas. No estilo de jogo agora, não no esquema tático, é possível ver uma Inter mais agressiva, partindo por tudo ou nada, ou é hora de ainda assim manter a calma e tentar continuar no campeonato com esse mesmo estilo atual? Não é manter a calma, é que nós temos que ter um equilíbrio, né? E pro tudo ou nada, assim, se tu for surpreendido e com 15 minutos levar o gol, vai ser muito mais difícil reverter a situação. Então, assim, a ideia é que tu, como eu falei para vocês antes, ser o dono do jogo, ter as ações do jogo, 90 minutos, mas eu não conheço nenhum time assim, talvez Manchester City, mas aí, não sei, sabe? Nós temos hoje um modelo, um padrão,
A gente hoje foi o mais agressivo possível, né? Sempre com 2 pontas, um 9, 2 meias entre linhas e um volante só, que é esse primeiro volante nosso, a gente chama de 1 aqui, uma linha de 4 atrás, com 2 laterais passando sempre que dá. E tudo ou nada no futebol, cara, é difícil, tu fica muito vulnerável, né? Tudo ou nada, muito vulnerável para um jogo de 90 minutos ainda. Pode ser, talvez eu entendi a pergunta, com 2 centroavantes, mas aí precisamos treinar mais, né? As movimentações ofensivas, porque tem muita gente assim, não, agora ele encheu de atacante o time, mas ele não cria mais nada, porque não tem as movimentações, né? Mas eu acho que nós vamos com as nossas virtudes, nossas qualidades para lá. Todos os jogos, todos, a gente criou as nossas oportunidades de gol. A gente vem fazendo bastante trabalho de finalização. E eu tenho enorme convicção junto com os atletas e todos do clube aqui que a gente pode ir para lá e reverter esse quadro, né? Então, pode ter certeza que o mais ofensivo possível nós vamos. Última pergunta, Igor Sedano, Rádio Melhor FM. Aquela hora eu fiz só uma, tá? Então agora a segunda. Não, Júnior, o que você tira de proveito da Internacional da partida de hoje para levar até Caxias, e a parte que você aprendeu, a forma do Caxias jogar hoje, que você entraria de uma forma diferente ou muda o jeito de jogar da partida de hoje, entendeu? Né? Essa parte aí, positivo e negativo de hoje para a semana que vem, já pensando possível reversão de placar. de forma alguma, cara. Como eu estava falando agora, assim, vai ter oscilações durante o jogo, né? O Caxias vai ter as suas ações ali, vai nos dominar em algum momento. E a gente também vai dominar o Caxias em alguns momentos. Nós temos que ser efetivos. As chances que a gente criar, nós temos que ser efetivos. Porque hoje nós criamos 3 chances claras, assim, colocando o segundo tempo que está na minha lembrança aí, nós precisamos da efetividade, né? Aí vocês podem perguntar, tá? O jogador, não, cara, eu acho que é um contexto todo, né? Óbvio, tem qualidade, tem posicionamento, tem a questão cognitiva, tem a questão física. Às vezes pode ser que um outro jogador não tenha feito o gol porque estava cansado ou abafado de um lance anterior. A gente não sabe o que acontece, né, precisamente, mas eu acho que a gente tem que ter um nível de concentração maior para a hora que tiver a oportunidade como eles tiveram. 3 oportunidades que eles tiveram, eles fizeram 1. Nós tivemos também as nossas e não conseguimos marcar. E o que eu aprendo é que o futebol, como eu falei para vocês, é extremamente parelho. A gente jogou de igual para igual e vamos jogar no outro jogo de igual para igual com uma equipe forte, tanto quanto a Inter. Então eu acho que está em aberto, né? Como eu tinha falado com o Silvio ali, eu fiz a pergunta, vocês acham que pelo que a gente apresentou hoje nós temos chances de reverter o placar lá? Aí todos fizeram sim, eu também acho. Assim como o grupo, a direção, a diretoria, o presidente, acredita que a gente pode ir lá e reverter esse placar. Não tem, né? Vai ter 10, 12, 15 mil pessoas, a gente já esperava isso, porque a torcida do Caxias ela vai em peso mesmo para o estádio, isso é uma cultura deles lá. E o torcedor que veio hoje foi muito legal, agradecer de antemão, né, fazer um agradecimento enorme para o torcedor que veio. Eu sei da dificuldade, né, de vir aqui para o estádio, eu sei que, né, quando eu cheguei aqui todos falaram, a torcida está desconfiada. Assim, eu acho que, cara, dentro das nossas possibilidades aqui de investimento, a gente tem feito um campeonato muito bom, né, com pouco tempo de trabalho, com um grupo todo novo. Eu acho que está sendo positivo, né, essa nossa Série D. Obviamente todo mundo quer espetáculo, quer goleada, quer que a Inter ganhe todos os jogos, e futebol hoje está difícil, né? Então nós tivemos várias equipes na D aí que ficaram para trás, que tinham condições de classificar, inclusive o Cascavel, que foi vice-campeão paranaense, manteve a base e não conseguiu, porque é uma competição muito difícil, pega vários campos ruins. Eu acho que é a mais difícil que tem no Brasil essa competição. Tem muitas peculiaridades, né? Mas nós temos totais condições de ir lá e reverter o placar, mas muito respeito ao Caxias, a gente sabe também da força do Caxias, da tradição. Mas vai ser um jogaço. Valeu? Boa noite, professor.